Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, ainda no capítulo 1, dando continuidade à exposição que temos feito nos domingos à noite deste Evangelho. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 39. Mesmo assentados, porém reverentes, nós leremos. Este texto fala sobre o Deus magnificado. Esse é o tema da nossa mensagem, o Deus magnificado. Assim está escrito, Lucas 1, 39 até ao 56. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então, Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Amém. Meus amados irmãos, por que o título O Deus Magnificado? Porque esse cântico de Maria é conhecido na cristandade desde os tempos remotos com esse título Magnificat. É muito conhecido com esse título porque, embora a Escritura, o Novo Testamento particularmente, tenha sido escrito em grego, uma tradução que muito se popularizou, sobretudo na Idade Média, foi a Vulgata Latina de Jerônimo. E Magnificat é a palavra latina para engrandece. Na nossa tradução, a minha alma engrandece. No texto original, a palavra engrandecer começa esse cântico de Maria. Engrandece minha alma ao Senhor. Magnificat anima mei dominum. É assim que ela começa na tradução latina. Então é por isso que ele é conhecido como Magnificat, que é magnificar. E o que é magnificar? Magnificar é enaltecer, exaltar, engrandecer, reconhecer como grande. Então, o Deus magnificado significa o Deus engrandecido, o Deus exaltado, o Deus cuja grandeza é proclamada, é reconhecida. E é isto que Maria está fazendo. A minha alma engrandece, a minha alma enaltece, a minha alma louva, a minha alma exalta o Senhor, reconhecendo que Ele é grande. E é isso que significa, então, magnificar, né? Nós vamos cantar um cântico ao final, e nós conhecemos essa palavra, talvez o cantemos imperceptivelmente, né? Quando nós cantamos, magnifiquemos ao Senhor,
ao Rei que é digno de louvor. Quer dizer, exaltemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Meus irmãos, na mensagem passada, ao meditar sobre o anúncio do nascimento de Jesus a Maria, nós refletimos sobre a encarnação e o papel da maternidade no cumprimento da esperança messiânica, ressaltando que a maternidade foi a contribuição mais peculiar da mulher para o cumprimento da esperança messiânica, o que era um tema, como nós demonstramos, recorrente na Escritura. Nós vimos que o anúncio do nascimento do Cristo é o clímax, o ápice, a culminância e o cumprimento da promessa. Nós vimos então como Deus se revelou a uma virgem de Nazaré, no capítulo 1, a partir do verso 26, lembrando que Nazaré era um vilarejo insignificante da parte mais indigna da Palestina, Galileia, um lugar de judeus miscigenados, usando aqui uma palavra um pouco fora da moda, mas judeus misturados, né? Lembra que quando um dos discípulos falou a outro, encontramos a Jesus, né? A Natanael disse, ele vem de Nazaré poderá sair alguma coisa boa, né? Essa era a visão que o judeu tinha de Nazaré, mas exatamente essa virgem de Nazaré, um vilarejo insignificante da parte mais indigna da Palestina, o Senhor revelou. E nós conhecemos Maria, uma mulher contemplada pela graça. Ela não é uma mulher que tem, embora ela fosse piedosa, como nós veremos, uma mulher crente, uma judia, típica judia crente, ela precisa da graça de Deus. Por 2 vezes o anjo diz que ela recebeu graça, no verso 28 e no verso 30. Alegra-te muito favorecida. Essa palavra favorecida quer dizer alguém que recebeu graça. E depois no verso 30, não temas, Maria, porque achaste graça. E ela recebeu essa graça, ou seja, esse privilégio, esse favor imerecido de ser mãe do Salvador, que segundo a sua humanidade seria filho de Davi, o rei prometido, e segundo sua divindade ele já era o filho do Altíssimo. E você lembra que aqui nesse anúncio do anjo, se você observar o verso 36, estamos ainda olhando aqui o contexto, Maria, ela fica sabendo pelo anjo Gabriel que a sua parenta Isabel também estava grávida, também num nascimento ou numa concepção miraculosa, porque ela era estéril e estava velha, mas Deus havia anunciado a Zacarias que Deus haveria de levar Isabel a conceber, da união de Zacarias e Isabel, e esse menino que viria dela seria o profeta que precederia o Messias, preparando o coração do povo para a vinda do Salvador, seria João Batista. Então, Maria, sabendo dessa notícia, lembre-se, aqui no verso 36, o anjo diz que Isabel já estava no 6º mês, então era um feto de 6 meses, né? E Maria, sabendo disso, então ela resolve visitar Isabel, resolve ir lá e, ao que parece, ajudá-la com o parto, porque lá no verso 56, o nosso texto, o cântico, termina com uma nota histórica dizendo que Maria permaneceu ainda 3 meses. Então faça a conta aí, né? Isabel estava com 6 meses e Maria, então, com mais 3 meses, 9 meses, obviamente, ela acompanhou ali o parto de João Batista. É preciso ainda observar, à guisa de introdução ou de contextualização, que Lucas, meus irmãos, é o evangelho que mais ressalta. Atenção aí, irmãs. Lucas é, de todos, o evangelho que mais ressalta o papel e a importância das mulheres no projeto do Reino de Deus. Isso é muito interessante. Aqui em Lucas a gente vê, como em nenhum outro evangelista, a importância e o papel das mulheres no Reino de Deus. E é notável a forma como ele começa o seu evangelho, destacando essas 2 mulheres que fazem parte do plano da salvação. Mas, nesta perspectiva, nós não podemos esquecer ou nos desaperceber de que o papel e a contribuição específicos dessas 2 mulheres é exatamente o exercício da maternidade. Aqui se mostra o valor da maternidade no projeto do Reino de Deus. Isto coloca para nós, meus irmãos, a importância que a maternidade tem no plano redentor de Deus. O Filho de Deus veio ao mundo, como diz a palavra em Gálatas 4:4, nascido de mulher e nascido sob a lei. Digam-me, meus irmãos, houve outra mulher que jamais teve ou jamais terá um papel mais relevante em toda a história da humanidade do que essas mães, do que particularmente Maria?
É por isso que no seu cântico ela vai dizer, desde agora, no verso 48, todas as gerações, quer dizer, as gerações anteriores e as gerações futuras me considerarão bem-aventurada. Porque aquela promessa inicial lá em Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher, aquela promessa desejada, esperada ao longo de milênios, desde a queda de Adão, e que era um sonho de toda mulher de Israel, se realiza nessa mulher. Que bênção maior para uma mulher do que ter o Filho de Deus no seu ventre. Lembre-se, privilégio imerecido. Maria é uma pecadora, crente, mas era uma pecadora. Ela mesma chama Deus de seu Salvador, ela precisa de um Salvador, mas que privilégio. Então, meus irmãos, como nós veremos, todavia, esse destaque do papel das mulheres tem o objetivo de apontar princípios muito mais ricos do que o valor da mulher no reino de Deus. É muito mais rico do que isso. O fato mais importante destacado por Lucas é que no encontro entre essas duas grávidas e seus bebês, Deus é magnificado, Deus é engrandecido, Deus é glorificado. É isso que acontece. Nós temos um encontro onde o nome de Deus, o ser de Deus, os atributos de Deus são exaltados. Não existe valor maior, nem para o homem, nem para o da mulher, nem para a mulher, do que glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então é isto que esse texto nos mostra. E a pergunta que fazemos para a nossa meditação é como Deus é magnificado, como Deus é enaltecido, como Ele é engrandecido no encontro entre Maria e Isabel. E eu tirei aqui, ou eu trago aqui como proposta cinco maneiras como Deus é glorificado ou magnificado nesse encontro. Primeiramente, em primeiro lugar, respondendo à pergunta como Deus é magnificado na escolha dos improváveis. Deus é magnificado na escolha dos improváveis. Veja, meus irmãos, esse encontro celebra a graça de Deus, que se revela na escolha daqueles que ninguém em Israel esperava que fossem seus instrumentos para a chegada do Salvador. Nós temos, primeiramente, logo no início do capítulo 1, um casal de idosos. A esposa, a mulher desse casal, ela era estéril. Ela não podia ter filhos. Seu ventre havia se fechado. É improvável. Certo? E idosos, nem ele agora mais podia gerar filhos. Temos também uma virgem adolescente, virgem, a que nenhum homem havia possuído, a de uma adolescente, que morava numa cidade, como eu já falei, insignificante. E para as mulheres estéreis, a esterilidade em Israel era uma maldição. Era fruto de uma maldição. E lembremos-nos que Zacarias também era um sacerdote de segunda classe. Ele morava no interior, ele não pertencia à alta cúpula de Jerusalém. Lembremos-nos ainda que estar no santuário para exercer o sacerdócio foi uma bênção que nunca mais Zacarias teria e que alguns dos seus colegas nunca teriam, porque havia cerca de 18 mil sacerdotes e era por sorteio. Então, era altamente improvável que Deus escolhesse, nenhum israelita jamais pensaria que Deus escolhesse esse tipo de gente desprezada pela sociedade. Aqui temos, meus irmãos, portanto, um exemplo vivo da Escritura que declara, em 1 Coríntios 1, 27 a 29, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Está em 1 Coríntios 1, 27 a 29. Então, nessa escolha dos improváveis, é que Deus revela a suprema grandeza do seu poder e a suprema riqueza da sua graça. Não há forma melhor de Deus mostrar o quanto Ele é grande,
quando Ele capacita os incapacitados, quando Ele escolhe os improváveis, porque não há espaço para a glória de Deus na soberba humana. Deus se glorifica no soberbo, destruindo-o. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas Deus exalta os humildes. Então, a escolha de improváveis traz glória para Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, nós vemos neste texto que Deus é magnificado ao se revelar aos pequeninos. Então, primeiro, na escolha dos improváveis, depois ele se revela aos pequeninos. Ah, irmãos, que encontro maravilhoso. Estudar esse texto foi uma bênção para mim. Que alegria encheu meu coração cada vez que eu meditava nesse texto. Vejam aqui, prestem bem atenção. Veja como esse encontro, além de cheio da graça e do poder de Deus, também manifesta a profundidade da riqueza de sua sabedoria. Porque quem nós temos aqui? Pequeninos. As mulheres eram, de certa maneira, desprezadas na cultura judaica. A cultura judaica era uma cultura, de um modo geral, machista. E nós temos aqui não só as mulheres, que já eram vistas como intelectualmente inferiores naquela sociedade. Aqui há outros serizinhos insignificantes aos olhos do mundo de então, e de muitos no mundo de hoje. Como diriam os abortistas, são apenas 2 punhados de célula e sangue. Um tem 6 meses, é um feto. O outro tem cerca de 1 ou 2 meses. Maria tinha recém-engravidado. É apenas um embrião, nem sequer é um feto. Preste atenção nisso. Porém, veja, um deles, o embrião, o menor, o mais insignificante, é exatamente o Salvador prometido. Um desses embriões, dessas crianças, é a fonte dessa graça e desse poder. Ele é o Salvador, o Deus homem, ou o homem-Deus, para usar uma expressão que está mais próxima da visão lucana. O outro é o arauto, o mensageiro divinamente autorizado que há de preceder o Salvador, João Batista. Então, o mensageiro é apenas um feto. Olha que coisa maravilhosa, o mensageiro é apenas um feto. É um bebê de 6 meses. E do ponto de vista do desenvolvimento humano, o divino Salvador é menos ainda, se é que podemos falar assim, ele é apenas um embrião. Porque Maria não teria mais do que 2 meses de gravidez. Veja, uma grávida idosa e o filho em seu ventre são as primeiras pessoas a reconhecer que o bebê, que o embrião no ventre de Maria é Senhor e Deus. A primeira pessoa a quem Cristo encarnado se revelou foi um bebê no ventre. Deus se revela aos pequeninos. Você lembra que no capítulo 1, quando Deus anuncia, quando o anjo Gabriel anuncia o nascimento de João Batista, ele anuncia no verso 15 que João Batista seria cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Observe aí. Ele não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Então, é um encontro onde Deus se revela aos pequeninos. Então, nós temos aqui que fato glorioso tem lugar nessa cena. Cristo, ainda o embrião, mas já Deus, viu? Porque ele é gerado pelo Espírito Santo no momento da concepção. Deus, o Filho, assume a natureza humana. Então esse embrião já é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Cristo se revela, esse Cristo que é o embrião se revela pela primeira vez a uma mãe e ao seu bebê. Ele se revela aos pequeninos. Veja aí. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel, diz o verso 40. Ouvindo esta saudação de Maria, esta é Isabel, a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. A criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. E olha a revelação profética. Ela diz, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. De onde me provém que me venha visitar a mãe? Quem é o embrião? Do meu Senhor. Aquele embrião é o meu Senhor.
Aleluia. Irmãos, quantas implicações esse encontro tem para uma questão tão debatida entre nós, que é o assassinato de crianças no ventre de sua própria mãe. Essa é uma prática cuja agenda avança a passos largos, sob o falso nome de direitos reprodutivos. Observe a contradição. Direito reprodutivo é o direito de matar um bebê no ventre da sua mãe. Mesmo entre aqueles que se professam cristãos, a agenda infelizmente avança, tal como foi nos dias de Moisés, quando o faraó mandou matar os machos recém-nascidos, conforme Êxodo capítulo 1, e como também faria igualmente Herodes, para impedir que Jesus sobrevivesse em Mateus capítulo 2, Satanás continua ainda hoje atentando contra a santa semente. Ainda hoje. Sempre fez e sempre continuará fazendo. Voltando aqui ao nosso ponto, meus irmãos, essa percepção de Isabel e a explosão de alegria e louvor que dela brotam, não são produtos da sua virtude, embora ela fosse piedosa. Antes, essa compreensão só podia vir por uma operação sobrenatural do Espírito Santo. Veja como a Trindade está envolvida aqui. Deus subsiste em 3 pessoas. Quando diz que Jesus é o Filho do Altíssimo, o Pai está aqui envolvido. O Pai envia o seu Filho. O Espírito Santo concebe. E o Filho assume a natureza humana. Veja, essa compreensão de Isabel só veio por uma operação sobrenatural do Espírito Santo. É o que Lucas ressalta a partir do verso 41. Isabel fica possuída do Espírito Santo. E o seu filho, cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, ambos são tomados de alegria. Ela mesma diz para Maria, pois logo, no verso 44, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. O feto no ventre de Isabel se estremece de alegria, são chutinhos santos, né? Mamães aí que já tiveram grávidas, sabe que quando o bebê chuta, né? O bebê começou a chutar dentro do ventre da mãe, de alegria, uma alegria produzida pelo Espírito Santo de Deus. Eles são tomados de alegria ao se deparar com aquele embrião divino no ventre de Maria. Então Maria entende pelo Espírito Santo que aquele simples embrião era o seu Senhor. O precursor que vem para preparar, e o Messias tem assim o seu primeiro encontro ainda no ventre. Veja, meus irmãos, vejam o que está acontecendo aqui. Havia muitos escribas e doutores da lei em Jerusalém. Você mesmo lembra que quando os magos, 2 anos mais tarde, né, apareceriam lá, conforme o relato de Mateus, eles diziam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? E Herodes foi perguntar dos escribas, onde o Messias deve nascer? Em Belém, pois está escrito, e citam Miqueias, e tu, Belém, outra cidade insignificante. E tu, Belém, Efrata, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Os escribas sabiam, mas isso estava oculto agora. Então veja, havia esses escribas, havia doutores da lei em Jerusalém, mas Deus se revela a um feto e sua mãe, que o embrião diante deles era o Salvador. Ele se revela aos pequeninos, mais ainda ele se revela como um pequenino. Ele se revela, e ao fazê-lo, reduz a sabedoria do mundo a nada, cumprindo o que está escrito em Isaías 29, 14, que diz, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. E ainda o que está escrito em Isaías 44, versos 24 e 25, assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em mentiras. Cristo, um bebê, se revelou a outro bebê, João Batista, a sua mãe. Essa profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus,
deve nos levar a exultar e exaltar, magnificar, engrandecer o nosso Deus, como mais tarde o faria Jesus. Lá em Lucas mesmo, capítulo 10, 21. Lucas 10, 21 está escrito: naquela hora, quando os discípulos haviam expulsado demônios, pregando o reino de Deus, naquela hora, diz a Bíblia, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou, e essa deve ser nossa oração diante desse quadro: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Irmãos, o Evangelho é revelado aos pequeninos, aqueles que são improváveis, para que a graça de Deus seja ressaltada e o nome de Deus seja magnificado. Em terceiro lugar, nós vemos aqui agora abordando o cântico de Maria, que Deus é magnificado nos seus poderosos feitos. A partir do verso 46. Envolvida por aquela atmosfera de alegria, Maria entoou um salmo, um cântico de louvor. Você tem aqui um cântico composto por uma mulher, um salmo, na verdade. Toda a estrutura é de um salmo, é como um salmo do saltério. Inclusive, veja aí que é interessante notar que esse cântico de Maria, conhecido como Magnifica minha alma ao Senhor, ele é recheado de Bíblia. O seu conteúdo revela, por exemplo, que Maria conhecia as Escrituras. O seu cântico, essa adolescentezinha de talvez seus 13 anos, 12 a 14 anos, ela faz um cântico, compõe um cântico que tem paralelo em vários salmos, mas especialmente faz paralelo com o cântico de Ana, em 1 Samuel, capítulo 2, verso 1 a 10. Eu peço que você deixe aberto lá, capítulo 2, versos 1 a 10. Nós não vamos ler agora, mas nós vamos fazer uma comparação. Mas vários outros salmos. Maria engrandece ou magnifica a Deus pelos seus poderosos feitos. Ela olha para aquele evento e ela entende que aquele evento, a sua gravidez, é o cumprimento de todos os feitos poderosos e redentores do Senhor. Primeiramente, Maria engrandece, dentro disso nós vamos trazer alguns subpontos. Maria engrandece ao Senhor pelos seus poderosos feitos na sua vida pessoal. Deus é magnificado pelos seus poderosos feitos na vida pessoal dos seus servos. Veja como ela começa: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. E aí ela vai citar a bênção pessoal: porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Observe que todas as referências são a bênção pessoal de ser a mãe do Salvador, de ser a filha de Eva, que vai ter no seu ventre o cumprimento da promessa feita em Gênesis 3,15. Ao declarar, porque o Senhor contemplou na humildade da sua serva Maria, não está se referindo à humildade como virtude, mas como uma posição de insignificância. Muitas pessoas hoje usam esse termo muito mais como objeto de orgulho. Não, eu sou humilde o suficiente para reconhecer. Não, eu sou muito humilde. Humildade é o tipo da coisa que você talvez tenha que pedir a Deus, mas nunca agradecer, né? Senhor, obrigado porque eu sou humilde. Não é nesse sentido. Quando ela fala humildade, é da minha pobreza, né? Maria está a ressaltar com essa expressão a sua pobreza e insignificância. O que ela quis dizer foi: eu que não mereço, fui contemplada. Deus olhou logo para mim. Maria está, portanto, reconhecendo o seu demérito. Deus havia contemplado sua condição miserável, com graça. De repente a escolhe, do nada, sem que ela merecesse, sem que ela tivesse nada em si mesma, que fosse digno da escolha de Deus, para fazer nascer dentro dela o Salvador, o seu Filho. Que bênção maravilhosa na sua vida pessoal. Mas, em segundo lugar, dentro desse ponto, Maria magnifica a Deus também pelos seus feitos na vida do seu povo.
Ela reconhece, por exemplo, no verso seguinte, observe, no verso 50, que a misericórdia de Deus a ela demonstrada, na verdade, se manifesta de geração em geração sobre os que o temem. Ou seja, a misericórdia de Deus é o mesmo que dizer que a sua misericórdia dura para sempre, uma frase recorrente nos Salmos. Então ela reconhece que a misericórdia divina com quem foi contemplada, vai de geração em geração com os que o temem, sobre os que o temem. E como objetos dessa misericórdia, veja o verso 54, ela menciona Israel, o povo de Israel. No verso 54, amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. Ela cita Abraão, no verso 55, a misericórdia a favor de Abraão e de sua semente. Ela menciona as promessas, como prometer aos nossos pais. Então, Israel, Abraão, os pais, ela está entendendo que a bênção pessoal, a bênção dada a ela no nível pessoal, é uma bênção que atinge toda a comunidade da aliança. Veja, ela começa dizendo como se sente em relação ao seu Deus, mas ela não se concentra nos seus sentimentos, antes ela se concentra no glorioso e bendito ser de Deus e nos seus atributos. A sua alegria não está em última instância naquilo que Deus fez, mas no próprio Deus. Ela diz: o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Então, Deus é magnificado pelos seus poderosos feitos na vida pessoal de Maria e feitos na vida do povo da aliança, da igreja, porque o Israel é a igreja da velha aliança, né? Na vida do seu povo. Em quarto lugar, Deus é magnificado ao abater os soberbos e exaltar os humildes. É isso que Maria fala no verso 51. Ela diz que por aquele ato pelo qual Deus trouxe o seu filho, Deus agiu com o seu braço valorosamente. Você lembra esse termo braço? Ele é usado lá em Moisés, lá em Êxodo, que o Senhor dispersou o Egito com o seu braço. Lá no Salmo 98 está escrito: cantai ao Senhor um cântico novo, proclamai as suas maravilhas, né? O Senhor fez notória a sua salvação e manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Agiu com o seu braço valorosamente é um termo muito utilizado. A sua destra e o seu braço santo, diz o Salmo 98, lhe alcançaram a vitória. E ela está usando esse termo dos Salmos. Deus agiu com o seu braço valorosamente e fez o quê com o seu braço? Aqui é o guerreiro. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, aquele que se acha. Deus dispersou os soberbos. Quem eram os soberbos? Vamos encontrar no seu embate com Jesus os soberbos. Os líderes religiosos de Israel eram soberbos. Ficaram enciumados e com inveja de Jesus, como veremos na exposição desse evangelho. Eles se achavam conhecedores. Deus os dispersou. Deus não se revelou a eles. Deus se revelou a um sacerdote de segunda classe, a sua esposa, ao filho desse sacerdote no ventre. Se revelou a uma virgem. Se revelou a um carpinteiro comum chamado José, como vemos nas narrativas de Mateus. Então, como é que Deus, meus irmãos, ele abate os soberbos e exalta os humildes? Exatamente invertendo os padrões humanos de poder. Deus é magnificado quando ele inverte os padrões humanos de poder. Ele usa os instrumentos mais inesperados. Ele usa fracos para abater os fortes. Ele é aquele que usou um jovenzinho, Davi, para abater um gigante. Ele sempre fez isso ao longo da história. Ele é aquele que fez com que Gideão, um juiz meio covarde, né, que precisou de 2 vezes que Deus desse uma prova sobrenatural para ele entrar no projeto de libertação de Israel, mas com 300 homens, eles venceram uma multidão de midianitas. A palavra de Deus tem vários momentos em que Deus exaltou os humildes e abateu os soberbos. Ele inverte os padrões humanos de poder. E 2 figuras em paralelo retratam essa inversão. Veja como é que ele faz isso. Primeiro, ele derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes.
E segundo, ele encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. E aqui então é que eu quero olhar para o Salmo de Ana também, no capítulo 2 de 1 Samuel. É o que Ana faz. Lembra que Ana era estéril e era zombada pela outra mulher de Eucana, chamada Penina, porque ela não tinha filhos. Mas é exatamente através dessa mulher estéril, no momento de decadência em Israel, que Deus suscita o último juiz, que é um instrumento de um despertamento espiritual em Israel, que é Samuel, e que vai ser aquele que vai ungir o rei que Deus escolheu, o rei Davi. Mas olha o que Ana faz, o que Ana fala, a mesma coisa. O meu coração se regozija no Senhor, e a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Mesmo tema, está vendo? Não há santo como o Senhor. Maria tinha falado, santo é o seu nome. Porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como nosso Deus. E aí ela vai falar contra os soberbos. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. Porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Aqui é a ideia de um guerreiro que tem arco. Deus quebra o arco do guerreiro. E aqueles que estavam fracos, nem sequer tinham armas, nem forças, eles eram cingidos de força. Então veja, os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e o que a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu Messias. A palavra ungido traduz a palavra Mashiach no hebraico. Deus exalta o poder do seu Cristo. Ana está, por tabela, exaltando antecipadamente a Cristo. E Maria meio que repete esse louvor, mostrando que Deus abate os soberbos e exalta os humildes. De que maneira Deus derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes? Está muito claro. Deus encarnado, ainda um embrião no ventre de uma virgem da desprezada Nazaré, revelou-se pela primeira vez a outra criança no ventre e a sua mãe, a esposa de um sacerdote de segunda classe, enquanto Herodes, que é citado no capítulo 1, logo no início, e o César Augusto, que vai ser citado no capítulo 2, e o clero sacerdotal de Jerusalém, de nada souberam, nem participaram da chegada do rei. Deus derribou os poderosos do seu trono. Todos os acontecimentos do nascimento de Jesus demonstram isso. O rei, o Deus encarnado, nasceu e foi colocado numa manjedoura. Deus exaltou os humildes e nisso ele é magnificado. Em quinto lugar, e último lugar, Deus é magnificado ao cumprir as promessas da aliança. Maria menciona, veja, no verso 50, ela, ao destacar que a misericórdia de Deus se estende de geração em geração sobre os que o temem, Maria está a ressaltar implicitamente também a fidelidade de Deus. Cada geração Deus foi o mesmo e sua misericórdia alcançou o seu povo. Deus nunca abandonou o seu povo, mas cumpriu todas as suas promessas em todas as etapas da história da salvação. Nenhuma delas caiu por terra. É interessante que na Bíblia misericórdia e fidelidade andam juntas. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios.
Louvai-o todos os povos, porque muito grande é a misericórdia do Senhor para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Várias vezes a sua misericórdia é de geração em geração, né? A sua fidelidade é de geração em geração. Então Maria está destacando que Deus cumpriu as promessas da aliança. Agora, ao trazer o Salvador ao mundo, o Senhor está cumprindo sua promessa feita a Abraão e sua semente. Ela fala isso no verso 54, amparou Israel seu servo a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Observe os termos, as expressões pactuais, muito comuns nos Salmos. O refrão no verso 50, a expressão Israel seu servo, o verbo lembrar, que é um verbo que traz a ideia da aliança, que expressa a fidelidade pactual do Senhor, a menção a Abraão e a sua descendência, a menção aos pais, tudo isso aponta para um fato: Deus cumpriu as promessas da aliança, e nisso ele é engrandecido. Meus irmãos, eu quero concluir essa meditação, e além das verdades que nós já ressaltamos, quanto às maneiras como Deus é magnificado, eu quero trazer aqui algumas aplicações com relação ao louvor. Esse nosso texto ele ensina muito, meus irmãos, sobre louvor. Alguns crentes não sabem louvar a Deus, eles sabem quando muito agradecer a Deus, pelo pão de cada dia. Não é pecado agradecer a Deus, mas adorar a Deus é muito mais do que isso. Nós agradecemos a Deus pelo que Ele nos dá, mas nós adoramos a Deus quando nós o contemplamos pelo que Ele é. E nós precisamos meditar nos atributos de Deus. E Maria, ela vai citar vários atributos de Deus. Então, eu quero trazer aqui algumas aplicações, mostrando algumas coisas que Deus nos ensina sobre louvor, adoração e ação de graças. Porque como é que nós magnificamos a Deus verbalmente, oralmente? Quando nós louvamos a Deus. Quando nós proclamamos o Evangelho, nós estamos exaltando a Deus, e quando nós cantamos, quando nós lemos a Escritura e fazemos orações de louvor, nós estamos magnificando, engrandecendo o nome de Deus. E aqui eu queria trazer algumas implicações. A primeira delas, nós aprendemos aqui com Maria e Isabel, e especialmente com Maria, que o louvor e a adoração que magnificam o nosso Deus não procedem da nossa própria virtude. O verdadeiro louvor que engrandece a Deus não é fruto da nossa virtude, ele é fruto do mover do Espírito Santo, que ilumina a mente para contemplar a glória de Deus revelada nos seus atos redentores. E um resultado desse mover do Espírito, embora envolva uma alegria indizível e cheia de glória, não é uma euforia descontrolada, mas um fervor espiritual dirigido pelas Escrituras. Veja quanta alegria tem aqui, mas nenhuma sai pulando, nenhuma sai cacarejando, nenhuma cai no chão, nenhuma faz bizarrices, como muitos aí, que se dizem cheios do Espírito. Veja as palavras de graça que saem da boca de Isabel, quando ela é possuída da alegria do Espírito Santo. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, de onde me provém que venha visitar a mãe do meu Senhor, bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as promessas. E Maria começa a dizer: minha alma engrandece ao Senhor. Isso não é fruto da virtude delas. Isso é fruto do mover do Espírito Santo. O verdadeiro louvor que engrandece a Deus só pode ser movido pelo Espírito Santo. Esse é o resultado, um fervor espiritual dirigido pelas Escrituras. Nós já observamos que o cântico de Maria, assim como o curto cântico de Isabel, estão impregnados das Escrituras. Não há invenções, a reboque de um entusiasmo momentâneo, mas um louvor criativo informado da palavra. Meu irmão, você quer louvar a Deus de modo que Ele seja de fato engrandecido? Primeiro, busque a plenitude do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você não pode. A Bíblia diz que ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Mas em segundo lugar, leia as Escrituras, estude as Escrituras, use as Escrituras para exaltar a Deus. Em segundo lugar, o louvor e a adoração que magnificam o nosso Deus tem sempre um caráter comunitário. Ele não se resume a uma experiência individual. Louvor
e adoração que magnificam o nosso Deus, além de ser fruto do mover do Espírito, eles têm um caráter comunitário. Mesmo em nossas devoções individuais, como isso é importante nesses dias em que muitos crentes não querem saber de igreja. Não, eu adoro a Deus aqui sozinho, eu louvo a Deus sozinho, e todo o seu louvor é voltado para si mesmos. Observe que em sua celebração, Maria não se restringe ao seu caso pessoal. Nós vimos isso. Antes ela pensa na bênção de Deus dentro do contexto maior da aliança entre Deus e o seu povo. Ela percebe que ao olhar como Deus atentou para a sua humildade, ou melhor, ao olhar como Deus atentou para a sua humildade, ela olha também para o que a comunidade da aliança a qual ela pertence receberá como resultado da bênção pessoal. Não é bênção só na vida dela, através dela toda a comunidade será abençoada. É como nós vimos no Salmo 34, você lembra? Quando ele começa a dizer, bendirei ao Senhor, ele está bendizendo ao Senhor por bênçãos que ele recebeu, um livramento que ele recebeu. O Salmo que nós lemos juntos. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Veja, ele fala o que Deus fez na vida dele, mas o objetivo é que os humildes ouçam, que o povo de Deus ouça e se alegrem com ele. Por isso no verso seguinte ele diz, engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. O louvor que magnifica a Deus, ele sempre tem um caráter comunitário. É assim, meus irmãos, que devemos considerar as bênçãos de Deus na nossa vida pessoal. Nunca é numa perspectiva individualista, sempre é numa perspectiva comunitária. A alegria cristã nunca é uma alegria solitária, é uma experiência comunal. Eu preciso da igreja, eu me alegro com a igreja, eu testemunho a igreja, eu recebo da igreja a bênção da presença de Deus, da comunhão. É por isso que os nossos louvores, a maioria deles, usam-se pronomes principalmente no plural. O Senhor Jesus nos ensinou a dizer, Pai nosso, o pão nosso, perdoa as nossas dívidas, não nos deixes cair em tentação. Então, quando você vem aqui, você tem que entender que o louvor que engrandece a Deus é esse louvor que você pega na mão do seu irmão e exalta junto com ele. Em terceiro lugar, aprendemos que o louvor e a adoração que magnificam o nosso Deus têm um caráter teocêntrico e cristocêntrico. O que quer dizer teocêntrico? O louvor é centrado em que Deus fez e em quem Ele é. E ele é focado na pessoa de Cristo. Cristo tem que ser o centro desse louvor. Observe que, em última instância, a alegria dessa serva de Deus não tem como foco os benefícios, sejam individuais, sejam coletivos dos atos de Deus. Veja o que ela diz no seu louvor. Ela consegue contemplar pela fé a glória desse Deus que lhe fez grandes coisas. E mesmo que Maria expresse suas emoções em relação a Deus, não é nem mesmo em como se sente que ela concentra o seu louvor. Hoje os louvores se concentram muito no que eu sinto, né? No que eu sinto, no meu sentimento. Ela começa com sentimento, sim, envolve sentimento. Minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegrou em meu Salvador. Mas depois de todas as gerações, me consideraram abençoada. Mas depois disso, ela esquece de si mesma. E ela começa a contemplar o que Deus está fazendo e quem é Ele. Então, mesmo que expresse suas emoções em relação a Deus, não é nem mesmo em como se sente que ela concentra o seu louvor, mas é naquele que a abençoou. A sua adoração, portanto, é teocêntrica. Mas ela é também cristocêntrica. Isabel já sabia, né? Já havia exaltado Cristo no ventre de Maria, quando ele diz, a mãe do meu Senhor veio me visitar. E é nesse mesmo bebê em seu ventre que Maria contempla o cumprimento de todas as promessas de Deus. Mais tarde ela entenderá, meus irmãos, que todos os atos divinos que ela celebra têm sua revelação máxima no fato de que aquele bebê veio para morrer e por sua morte destruir aquele que tem o poder da morte e livrar seu povo da condenação eterna. Como nós precisamos orar, meus irmãos, para que o Espírito de Cristo dirija o foco do nosso culto para Deus, nosso Pai, para os seus atos redentores, para o seu Filho bendito. Como nós precisamos aprender a transcender
aquilo que Deus fez em nossa vida e passar a contemplar nessas bênçãos o caráter do nosso Deus. Hoje muitos louvores são para o homem, né? Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, né? O mundo eu só consigo admirar, mas olhando para você eu posso adorar. Não é isso? Você é um campeão, um vencedor, Deus dá asa, faz teu voo. Louvado seja o homem. Não é esse o louvor que magnifica a Deus. O louvor que magnifica a Deus, ainda quando refere o homem, é só como objeto desse ato de Deus. Sempre que experimentamos dos benefícios da graça, devemos nos perguntar, meus irmãos, o que é que isto que Deus fez na minha vida revela acerca de quem Ele é? Que o Senhor, por meio do seu Espírito, nos conceda essa graça. E por fim, aprendemos aqui que o louvor e a adoração que magnificam o nosso Deus envolve uma reverente consideração sobre os seus atributos. Maria reflete sobre quem é esse Deus. E são muitos os atributos divinos ressaltados por Maria. Através dos nomes pelos quais o chama e dos atos divinos que destaca, ela revela quem é esse Deus. Primeiro ela chama de Senhor, a minha alma engrandece ao Senhor. E aqui, embora esteja no grego como uma judia, Maria certamente estava aqui utilizando a palavra Adonai, que por sua vez remete ao termo inefável de Deus, Yahvé. Aquele nome hebraico pactual de Deus que os judeus evitavam pronunciar, que tem a ver com um Deus eterno, aquele que é, que foi e que sempre será, e com o Deus do pacto. Então, a minha alma, se ela estivesse compondo seu cântico em hebraico, ela falava, a minha alma engrandece a Yahvé. Então ela está aqui dizendo que Deus, ela está ressaltando alguns atributos aqui, Deus é o eterno, Deus é o Deus da aliança. Ela também o chama no verso 1 de Salvador. Deus é o seu Salvador, portanto ela está exaltando a Cristo, porque Cristo é o Salvador. Ela o chama de poderoso, o poderoso me fez grande coisa, que é uma variação reduzida de El Shaddai, do Todo-Poderoso, aquele que faz o impossível, ressaltando a onipotência de Deus. Ela então ressalta a eternidade de Deus, a fidelidade pactual de Deus, o caráter salvador de Deus, a onipotência de Deus, Ele pode todas as coisas. E ela ainda reconhece que Ele é santo, no verso 49, santo é o seu nome. Irmãos, louvar a Deus é exaltar os seus atributos. Nós temos que aprender a louvar a Deus, crente, exaltando os seus atributos. Às vezes a gente pede que o irmão faça uma oração de louvor, e ele começa agradecendo alguma coisinha por ali, depois ele começa a pedir. A gente tem dificuldade de meditar quem é Deus e exaltar, santo é o seu nome, sua misericórdia vai de geração em geração, Ele dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, agiu com seu braço valorosamente, santo é o Senhor. Isto é um louvor que magnifica a Deus, envolve uma reverente consideração dos seus atributos. Muitos cristãos, Ele é o Deus cuja misericórdia atravessa as gerações, o que destaca é que Ele também é fiel em todas as suas promessas. Muitos cristãos não sabem como louvar a Deus, infelizmente, porque não meditam sobre os atributos, não estudam sobre os atributos divinos. Se você quiser aprender a louvar, meu irmão, minha irmã, medite nos cânticos produzidos pelo Espírito Santo na Escritura, os salmos, esse de Maria, e aprenda a considerar os atributos de Deus. Concentre-se não em você mesmo, mas em Deus e no seu Cristo. Esse cântico é um cântico que exalta o Deus Trino, exalta a Deus Pai e a Deus Filho, e essa exaltação é movida por Deus, o Espírito Santo. Se você aprender, se você buscar meditar nos feitos de Deus, você experimentará a alegria indizível, que diz, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Amém. Tu
aqui.